Então, qual é a ideia? Como começou a Chaval Ferreira? Como a Chaval Ferreira era, a primeira instância foi a búsqueda de um vinho ideal e também um vinho original. O primeiro descobrimento foi a Finca Altamira, mas a ideia foi produzir em Finca Altamira um vinho de terroir, entendendo que o vinho de terroir é a expressão máxima da mãe natureza, é uma expressão original, onde o Malbec, neste caso um 100% Malbec, o Malbec não está acima do terroir, o terroir está acima da variedade, a expressão do vinho é acima da variedade. O que aconteceu no meio do caminho? Então a gente começou produzindo o vinho mais caro. Normalmente as adegas, o início sempre é o vinho mais simples. Aqui é o vinho mais caro. Então o caminho foi descobrir um terroir único, depois confirmar o terroir com descobrimentos de mais outra vinhedo, que era a Finca Mirador, também vinhos de terroir. E ao final do caminho saiu Quimera, que é um blend, um corte de variedades de Bordeaux, Malbec também, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. E de vários terroirs. E de vários terroirs. Mas qual é a ideia, então, após da apresentação do portfólio? A ideia é, a Chaval Ferreira não tem um primeiro vinho, um segundo vinho, um terceiro vinho. A Chaval Ferreira tem 3 ideias diferentes, que são 3 caminhos diferentes para se aproximar ao mundo do vinho. É como uma escada. A primeira escada é o Malbec, o vinho mais simples, que é o Malbec Mendoza. Depois, a criação humana, que é o Quimera, que é um blend, onde o vinho é feito como um chef faz o prato. Ele está pensando o que é o que vai fazer com os ingredientes antes de ter o vinho já acabado. O Quimera é um vinho que está feito na cabeça do enólogo antes do que ele tem feito o vinho. E a última escada são os vinhos das fincas, são 3 fincas, que são os vinhos feitos do mesmo coração da terra, onde a variedade desaparece e aparece a força máxima da terra. Finca Altamira, Finca Mirador e Finca Bela Vista. Obrigado. Finca Altamira. Bom, Altamira é história para a gente, porque Altamira foi o primeiro vinhedo que a gente pegou. E tem uma história muito bonita, porque o ano 99, quando a gente já estava pronto para a safra, estava fazendo um experimento, porque tinha alugado uns vinhedos para experimentar o que acontecia. E Cipresso, que ele era um buscador quase arqueológico, né, dos vinhedos, estava tentando de achar o vinhedo um vinhedo que tinha a ver com o terroir. Então ele sempre olhava lá na montanha e tinha recorrido quase 3.000 quilômetros nessa pesquisa, né? E um dia ele recebeu um dado de uma pessoa que falava de que havia um vinhedo abandonado bem longe do Tupungato, que era o primeiro vinhedo que a gente tinha. Então ele pegou o carro, aquele Toyota, para fazer quase uma aventura tipo Indiana Jones. E ele pegou uma trilha, no caminho, era uma trilha bem estreita. E ao final daquele caminho havia um vinhedo abandonado, né? Um vinhedo abandonado, quase 1/3 das videiras estavam morrendo. Que louco! Então foi muito grande o choque, porque ele começa a caminhar pelo vinhedo e começa a experimentar as uvas, provando as uvas. Era um vinhedo antigo? Um vinhedo antigo, sim. Ele percebeu que o vinhedo era antigo porque ao redor do vinhedo estavam velhos castanhos, É mesmo? cipresses, como em Itália, não? Tudo ao redor do vinhedo. Então ele falava para mim nesse momento
que ele experimentou as melhores uvas que ele tinha experimentado na sua vida inteira. Olha, que fantástico. Porque o que acontecia que o vinhedo estava morrendo, e como as pessoas, quando elas morrem, estão se entregando a melhor matéria. Está saindo o interior do ser humano, quando ele morre, tem um instante onde ele está mais lúcido, mais inteligente que na sua vida inteira. É um momento de entrega, um momento de sobrevivência. Então, a videira estava se entregando toda ao fruto. Então, a qualidade daquele fruto era incrível. Então, ele chorou. Ele estava muito sensível. Então, falou para a gente lá no escritório, na cidade onde a gente tinha escritório, e falou: gente, eu estou experimentando o melhor uva da minha vida, a gente tem que comprar isso porque é uma maravilha. Ninguém pode vir aqui porque ninguém vai entender, vai compreender a maravilha que está se acontecendo aqui. As plantas estão sobrevivendo. Então a gente, 3, 4 dias após daquele momento, a gente comprou e coletou. E Altamira 99 foi o primeiro vinho argentino em atingir 5 estrelas gigantes na história do vinho argentino. É um vinho feito por a mãe natureza, um vinho feito pela... Você ainda tem garrafas do 99? Temos 5, 6 caixinhas que eu acho que alguma vez vamos experimentar. É um vinho, com prazer. É um vinho que é feito pela natureza. Então Altamira é um vinho único, é um vinho que tem uma expressão da altura e também do selvagem do deserto. É um vinho que precisa do tempo para se abrir. É um vinho onde as pessoas podem confiar. É um vinho que ao fim do caminho vai se entregar ao máximo como aquele momento tão maravilhoso que foi o ano 99. Muito bonito. Obrigado, hein?